Olá, eu sou a professora Cristiane, do Departamento de Fisioterapia da Unicentro, e vamos então hoje dar sequência às nossas aulas sobre a Covid-19. Olá, pessoal. Hoje, então, conforme a gente combinou, vamos falar sobre a ventilação mecânica no Covid-19. Deixo aqui uma frase que muito nos ajuda e nos representa, que é: no final do dia, o fato de termos coragem de ainda estarmos em pé é razão suficiente para comemorarmos. Acredito que essa seja a frase clássica de quem está na linha de frente e representa todos os profissionais de saúde. Então vamos lá. Em relação à ventilação mecânica, a gente precisa dividir ela em partes, né? A primeira parte, de fato, são os cuidados com a ventilação mecânica. Talvez essa seja uma das principais diferenças entre falar de Covid e das demais patologias que precisam de ventilação mecânica dentro de uma UTI. Então, é necessário alguns cuidados extras para que os profissionais da saúde não se contaminem, e isso é muito importante que a gente siga à risca todas as recomendações para que se sinta mais seguro no momento de atuar como fisioterapeutas dentro de uma UTI. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente deve abordar, e apesar de parecer bastante simples, ela é indispensável, é a respeito do isolamento e da proteção individual. Então, todos os pacientes de COVID, mesmo que só suspeitos, eles precisam estar isolados. É por isso que a gente vê rotineiramente as pessoas falando em ala COVID, em espaço COVID, dentro dos hospitais, para que esses pacientes não tenham contato com os outros pacientes internados. A outra questão é que os funcionários que trabalham dentro desses espaços, eles não devem ter contato com os outros pacientes e com os outros profissionais que trabalham em outras áreas. Além disso, é necessário que seja realizada o uso dos equipamentos de proteção individual, né? Os tais EPIs. Existem vários graus de EPIs de acordo com o nível de contato que o profissional tem, mas basicamente quando a gente fala de pacientes de UTI, existe um padrão, que é o padrão de risco de aerosóis, que seria o quê? O uso do óculos de proteção, a full face, que é a máscara por fora, a máscara N95 ou PFF, o uso ou do capote ou do macacão, que precisa ser impermeável, possuir as mangas fechadas, os sapatos fechados e as luvas. Na questão das luvas, existem duas formas de pensar. Uma é do uso, como aqui na imagem, de duas luvas e a outra de uma luva única. Isso acontece porque já existem evidências de que a maior infecção dos profissionais, elas acontecem, a maior contaminação acontece no momento da desparamentação. Então, como é uma série de EPIs, o momento em que você precisa retirá-la, é um momento muito complexo, principalmente no momento de retirar a máscara. Então, o que eles falam é que o uso de duas luvas, ela funciona da seguinte maneira: você atende o paciente, na hora que vai se desparamentar, você retira a primeira luva, começa a fazer toda a desparamentação, tirar a roupa, tirar a full face e o óculos de proteção. Após isso, você tira a luva novamente, lava as mãos para daí fazer a retirada da máscara N95. A parte mais importante da retirada da máscara é nunca entrar em contato da mão com a máscara. Então, é sempre necessário você fazer a retirada pelos elásticos sem fazer o contato com a máscara. E apesar disso ser bastante simples,
na prática isso é muito complexo. Então, a maioria dos hospitais tem oferecido treinamento de como retirar as EPIs para tentar minimizar o risco de infecção dos seus profissionais. Até porque a gente sabe que tem, agora no Brasil, né, mas nos outros países também, a gente tem tido uma baixa muito grande de profissionais infectados e isso impacta na qualidade da saúde desses pacientes. Ainda falando sobre isso, as proteções individuais, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a intubação. Então, eu trago um vídeo para vocês que fala sobre a paramentação, né, o que você precisa para o momento da intubação. Ela é um pouco diferenciado. Na aula passada eu já falei um pouquinho sobre as drogas ali, que você usa bastante bloqueador neuromuscular, isso é visto aqui nesse vídeo. É preciso ter uma série de cuidados e o que é o mais importante? É que tudo esteja preparado antes da intubação. Então, alguns serviços já deixam um kit pronto para que, se o paciente precisar ser entubado, esteja já tudo separado dentro de um saquinho para ser o mais rápido possível e o mais seguro possível. Então, tudo precisa ser testado antes do momento da intubação. O laringo, o tubo, o cuff para ver se não está com algum furo, fazendo algum escape de ar, como está sendo visto aqui. Tudo precisa ser criteriosamente testado para que a gente tenha segurança do paciente. O fisioterapeuta, na maioria dos serviços, eles participam desse momento. E esse cuidado acontece no momento da preparação do ventilador. Então, quem tem um cuidado em relação aos filtros, em relação à programação do ventilador mecânico, ao uso do circuito fechado. Então, esta acaba sendo a nossa responsabilidade no momento da intubação e no decorrer de toda a ventilação desse paciente. Quando tudo está programado, a gente executa a intubação. Nessa imagem vocês conseguem ver que, ao contrário do que a gente vê na maioria das vezes, o ambu ou o reanimador, né, manual, o hiperinsuflador manual, né, ele é utilizado com um filtro de proteção para tentar minimizar o risco de dispersão de aerosóis. A outra grande questão é que esse ambu ele não é hiperinsuflado. Você só o mantém para hiperoxigenar do paciente antes da intubação, mas você não utiliza ele na sua função original, que seria da hiperinsuflação. A outra característica é que a intubação ela é feita com um tampão no tubo e esse tampão só é retirado depois que o cuff é insuflado e fazendo o que a gente chama de clampeamento do tubo, que é o uso de uma tesoura para fechar realmente a via aérea até a conexão do ventilador, evitando ao máximo a dispersão de aerosóis durante o momento da intubação. Então, isso é uma característica muito diferente que a gente tem da intubação comum para a intubação do paciente do COVID, que precisa clampear o tubo precisa estar fechado, não se pode usar o ambu da sua forma original, que é a hiperinsuflação, e o ambu deve estar com o filtro, que depois vai ser utilizado no próprio ventilador. A outra questão todo paciente entubado que tenha COVID-19, ele precisa usar o circuito de aspiração fechado. O circuito de aspiração fechado, ele tem como principal função a desconexão do ventilador mecânico. E isso é uma das formas que nós temos para minimizar a dispersão dos aerosóis. A aspiração pelo circuito de aspiração fechada, ela é muito mais simples, mas ela é bastante criteriosa, porque são pacientes que acabam sendo um pouco mais graves e que podem instabilizar. Nesse vídeo a gente consegue verificar como isso funciona. A aspiração traqueal de sistema fechado é realizada...
Então, veja que o paciente está entubado, já com o circuito de aspiração fechado. Então, você só introduz o tubo, a sonda, até o final, aperta este botãozinho aqui, que é o botãozinho para abrir a sucção, e vai trazendo lentamente até o final, aspirando o conteúdo de secreção que a gente tem. É possível, sim, fazer a insuflação de solução salina, né? Então, de soro fisiológico, através dessa parte aqui, né? Dessa abertura ali. E é assim que a gente deve trabalhar com esses pacientes. Não é indicado a aspiração sem o circuito de aspiração fechado. Tanto que, nas recomendações básicas, a aspiração de via aérea, ela só deve acontecer em caso de extrema necessidade, senão é melhor que ela não ocorra. Outra peculiaridade é a necessidade do uso de filtros de barreira no ventilador mecânico. Então, é recomendado o uso de 2 tipos de filtro, que são o filtro EPA, que é esse primeiro filtro que nós temos aqui. A função desse filtro é a filtragem de partículas, então ele tem uma excelente função para filtragem de vírus e bactérias, próxima a 99%, e ele deve ser posicionado na saída expiratória do ventilador, com a intenção de não permitir a entrada ou a contaminação da máquina com o coronavírus. E o outro filtro que é possível utilizar é o HME. Esse é posicionado já na saída do tubo orotraqueal e a sua função é a retenção de umidade e aquecimento do gás. Então, ele substitui o copo, que é o tradicional da ventilação mecânica, ou ele faz o que a gente diz que é a função da narina, né? Que é umidificar e aquecer o gás inspirado. E você ainda tem o HMF, que a gente diz que é a soma dos dois, do EPA com HME. Ele pode ser utilizado, claro que ele tem um custo mais alto, mas ele precisa ser utilizado também nos dois locais, né? Na saída expiratória e ali na saída do contato com o paciente. Isso é mais fácil de identificar nessa imagem. Imagina que aqui é o ventilador, aqui está seu paciente. Nós temos o ramo inspiratório, onde o ventilador manda o ar para o paciente, manda o oxigênio para o paciente. Esse ar, ele passa então pelo filtro HME, aquece, umidifica e entra para o pulmão. Você tem a troca gasosa, faz o retorno pela expiração, o ar sai pelo tubo, entra pelo ramo expiratório e passa pelo filtro EPA, que é o filtro que bloqueia então a entrada, né, ou a contaminação do ventilador por vírus ou bactérias. Essas características elas são fundamentais para garantir o controle da contaminação do vírus num ambiente fechado. Né? Se isso não acontece, você tem a certeza que todos os pacientes que estão ali dentro daquela UTI serão contaminados, inclusive os profissionais de saúde. Então, apesar de ser uma recomendação, ela é uma recomendação obrigatória e que todos os serviços eles devem seguir. A segunda parte, então, da nossa aula, em relação à ventilação não invasiva, muito se tem discutido em relação à sua utilidade e sua eficiência nestes pacientes, visto que ela sempre foi uma boa estratégia para evitar a intubação. Então, o que a gente sabe hoje? Quando você pensa na ventilação não invasiva, a gente tem que colocar numa balança a questão dos benefícios do recurso e a biossegurança dos seus colaboradores, né? Então, dos profissionais da saúde que atuam com esse paciente.
Para que você utilize, então, a ventilação não invasiva, você precisa proporcionar um ambiente seguro. E para isso você precisa seguir uma série de pré-requisitos importantíssimos para que a gente tenha essa segurança garantida. Então, o que a gente pensa ou o que a literatura diz a respeito do uso da ventilação não invasiva nos pacientes? A gente sabe que os pacientes com COVID-19, eles apresentam diferentes graus de comprometimento. Desde os pacientes assintomáticos, que são o nosso maior problema hoje, já que eles são talvez a maior rede de contaminação, já que são assintomáticos, até aqueles pacientes que têm sintomas bem leves, sintomas moderados que já necessitam de internação, mas não necessariamente de intubação, e os casos graves, que são os pacientes que precisam de intubação. Os pacientes que começam a ter os sintomas leves a moderados, eles já apresentam uma pneumonia viral. Em algumas condições, essa pneumonia tem uma hipoxemia refratária ao uso de oxigênio. E na pior das condições, que é quando o paciente precisa ir para a UTI, o paciente desenvolve síndrome do desconforto respiratório no adulto. O que se sabe é que a ventilação não invasiva, para os pacientes que têm síndrome do desconforto, ela tem os benefícios extremamente limitados. Então, talvez, para este tipo de paciente ou para esse perfil de pacientes, ela não deva ser indicada de nenhuma forma. Partindo do princípio que você queira utilizar a ventilação não invasiva e que os pacientes eles tenham essa indicação, a gente precisa pensar em como realizá-lo. Algumas questões em relação à interface, isso é, ao dispositivo que você utiliza para fazer a ventilação não invasiva, é muito importante. Aqui a gente tem uma máscara nasal, uma máscara facial, a full face, né, ou facial total, e a helmet. O que a gente sabe da comparação entre elas nesse tipo de paciente é que a helmet, ela apresenta uma menor taxa de mortalidade e uma menor necessidade de intubação. Qual que é o nosso problema aqui no Brasil? É que a gente nunca teve essa máscara, ela é uma máscara extremamente cara. Então, não era habitual dos serviços o uso da helmet, justamente pelo preço. Muitos locais, inclusive aqui em Guarapuava, as universidades têm pesquisado alternativas de desenvolvimento da helmet, né, que é o capacete, com um custo um pouco mais baixo para a utilização nesses pacientes. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma UTI na Itália, né? Então eles têm tinham uma boa estrutura de helmets, que não é a nossa realidade, e eles estavam então utilizando meio que em massa a ventilação não invasiva. O que é importante lembrar? Que a Itália estava um caos, né? Então a gente não tinha muitas opções, eles estavam tentando todas as possibilidades que a gente possa imaginar. Então isso foi muito utilizado e foi de lá que surgiu realmente os benefícios comparada com as outras interfaces de ventilação não invasiva. Ainda falando da não invasiva, é importante a gente, como eu falei no começo, colocar na balança a biossegurança, porque também já foi comprovado que o emprego rotineiro da não invasiva aumenta o risco de contaminação do profissional em 3 vezes. Isso é muito ruim, porque toda vez que você tem um profissional que é retirado de dentro de um serviço, você tem um desfalque que pode ocasionar na necessidade de um profissional para auxiliar dentro do serviço que não tenha tanta experiência e piorar a contaminação.
Além disso, se a ventilação não invasiva for mal aplicada e você atrasar a intubação, você aumenta a mortalidade. Isso não é uma característica só da Covid-19, é de qualquer paciente, tanto que entre as recomendações da não invasiva é a questão de que a indicação seja muito criteriosa e a sua interrupção também. Então, se você fica, não, vai dar, eu vou conseguir, e acabar atrasando a intubação de um paciente que precisava ser intubado, você com certeza está contribuindo para o aumento da mortalidade. Ali eu só deixei uma notícia lá do Rio de Janeiro, que é um dos estados que no começo foram um dos piores estados. Hoje aqui no Paraná a gente já está numa condição muito ruim, né? Cascavel já está no caos, mostrando que tem muitos profissionais de saúde em risco ali, próximo de 2,6 milhões. Eles podem ter algum risco de contaminação acima de 50%. Então é muita gente contaminada que atua no combate do coronavírus, e a gente tem que ter isso em mente quando faz a indicação da ventilação não invasiva. Então, com isso a gente consegue pensar, ela nunca deve ser utilizada como primeira estratégia ou estratégia de primeira linha, que a gente faz com a maioria dos pacientes, principalmente os que têm edema agudo de pulmão, onde a ventilação não invasiva ela tem um nível de evidência muito alto. Então, o paciente chega, ele precisa ser muito bem avaliado para que ele tenha indicação da ventilação não invasiva. Mas, a princípio, a primeira estratégia que deve ser usada é a intubação direta nestes pacientes. Mas digamos que você queira realmente utilizar não invasivo, ou que você precise, ou que o paciente tenha indicação. Ainda assim, a gente precisa ter alguns cuidados, que é, a gente precisa fazer o teste de eficiência da não invasiva, que é fazer a sua instalação, monitorar o paciente por 30 minutos e verificar se ela teve alguma melhora ou se o paciente apresentou algum sinal de melhora ou alguma tendência de melhora gasométrica. Sempre utilizar a válvula exalatória em circuito de ramo duplo. Então, veja aqui, essas duas interfaces, elas apresentam características diferentes. Essa aqui, que é mais branca, ela tem um ramo simples, e a expiração ela sai por orifícios que existem aqui na saída da interface. Já essa full face, ela tem esse cotovelo, né, azul fechado, e daqui ela sai no ramo Y para o ventilador mecânico. Então precisa ter esse ramo duplo, que eles falam, ramo Y, e ainda assim ela deve respeitar a mesma forma da ventilação mecânica invasiva, usando o filtro EPA e o HME. Né? A gente não pode utilizar o ventilador sem nenhuma desses dois filtros. Em relação à ventilação mecânica invasiva, que é talvez o que a gente mais tem discutido hoje em dia, como fazer, qual é a segurança e como aumentar a mortalidade dos pacientes, a gente deve lembrar que existem algumas recomendações clássicas, como o modo ventilatório, ele deve ser preferencialmente, né, um modo de entrada em volume, ventilação controlada a volume ou ventilação controlada a pressão, com volume corrente um pouquinho mais baixo, então 6 ml por quilograma de peso ideal e não de peso real, ou até um volume corrente um pouco menor que isso, para que caracterize como uma estratégia protetora, né, uma ventilação protetora. E manter a pressão de distensão alveolar, que é o drive pressure, menor que 15. Para que a gente consiga medir o drive pressure, a gente precisa saber exatamente qual é o modo ventilatório, porque na ventilação controlada a volume, essa medida é feita pela pressão de pausa inspiratória menos o PIP, e na ventilação controlada a pressão, é a pressão máxima menos o PIP.
essa diferença é única e exclusivamente pela característica do modo ventilatório. E além disso, a gente deve garantir uma pressão platô menor que 30 para que não ocorra nenhum risco de hiperdistensão dos alvéolos, que isso pode piorar a lesão pulmonar que esse paciente já está apresentando. É importante a gente pensar em relação à titulação da PIP. A gente sempre imagina que pacientes com síndrome do desconforto respiratório, eles precisem de uma PIP muito alta, mas o que a gente sabe em relação aos pacientes de COVID? Que a titulação da PIP, ou o nível que você coloca da PIP, ela tem que ser o suficiente para que seja compatível com a vida. Não há nenhuma necessidade daquela oxigenação ideal, né? Você conseguindo ali manter uma PO2 ali próxima de 60, com uma FO2 também próximo de 60, é o suficiente. Não dá para você pensar em uma PO2 de 80, 90, com uma FO2 de 40, porque isso não vai acontecer. Então, você precisa só manter a segurança para que aquele paciente esteja compatível com a vida, para não correr o risco de hiperdistender esses alvéolos e você piorar ainda a condição clínica deste indivíduo, né? Deste paciente que está entubado e recebendo a ventilação mecânica. Outra questão super importante é a necessidade de tolerar a hipercapnia permissiva, então a gente fala muito de gasometria. É permitido, então, um grau pequeno de acidose respiratória e até metabólica, com um pH ali até 7,20, porque a gente sabe que se você tentar corrigir essa hipercapnia ou essa retenção de CO2, você pode gerar uma série de repercussões corporais e hemodinâmicas que não são nada interessantes. O recrutamento alveolar é uma das formas que a gente tem, ou é uma indicação que existe em casos de hipoxemia refratária. Isso é aquela hipoxemia que não responde ao aumento de oxigênio. E uma coisa que é super importante é, de novo, a titulação da PIP. Se o paciente estabilizou, logo após que ele estabilizou, a gente deve baixar a FO2 até 60, baixar o PIP até 10, a gente sabe que o PIP ideal é até 5, então a gente já está falando num PIP mais alto, mas baixar até 10 e tentar fazer o ajuste do PIP no menor valor para manter, como eu disse anteriormente, uma saturação compatível com a vida. Aqui a gente tem uma imagem que é uma adaptação da tabela ARDSNet, que é uma tabela de titulação de PIP, que foi feito pelo Hospital de Clínicas da USP, justamente porque eles viram que para esse tipo de paciente com COVID, talvez a tabela ARDSNet ela utilize PIPs com valores mais altos do que seria o ideal. Então, eles criaram uma tabela um pouco adaptada, com valores um pouco mais baixos para fazer o ajuste. Então, veja lá, 60 de FO2 com 10 de PIP, e assim você vai aumentando, 70 de FO2 para 10 de PIP, 70 de FO2 para 11 de PIP, 80 de FO2 para 11 de PIP. E vocês veem que eles têm cores, então abaixo de 40 com 8 de PIP é uma condição muito tranquila, você está muito favorável. Em amarelo, você precisa ficar em alerta, porque você ainda não tem repercussão hemodinâmica em função da ventilação mecânica, mas o paciente já precisa de um suporte um pouco maior. E daí aqui em amarelo, né, onde você tem FO2 acima de 80%, com um PIP acima de 12%, você já está numa condição mais grave. E vejam que a saturação alvo muda, né? Enquanto aqui até o amarelo a gente tem uma saturação alvo que chega até 95%,
Quando você já entra na parte vermelha da tabela, o máximo que você precisa querer atingir, né, o seu alvo, seria 93%, porque são pacientes mais graves e que não necessitam de uma oxigenação maior. Então, talvez essas sejam as principais características da ventilação mecânica. Não tem nada de novo. Não tem nenhum modo ventilatório novo que é utilizado. Bem pelo contrário, se utiliza os modos clássicos. A única diferença talvez seja os cuidados que a gente deva ter para não piorar a condição desse paciente. Outra alternativa que a gente tem são o uso de outras estratégias para melhorar a oxigenação desse paciente, que é o posicionamento prona e o uso do ECMO, que é uma circulação extracorpórea para melhorar a oxigenação, mas que serão o assunto da nossa próxima aula, que está agendada para o dia 2 de julho. Tá? Então, eu espero vocês até lá. E era isso que eu tinha para passar hoje. Muito obrigada.